Olá, boa noite a todos. Que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus esteja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Amém? Bom, essa semana nós vamos fazer reflexões em cima da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. E a nossa proposta é o seguinte: nós vamos em cada dia da semana, a partir de hoje, domingo, fazer uma reflexão em cima de um versículo da oração do Pai Nosso. Então hoje nós vamos ver o versículo de número 9, amanhã nós vamos ver o versículo de número 10 e assim por diante, ok? E que Deus abençoe o seu coração, fale a sua vida de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. Bom, só para nos situar aqui na oração do Pai Nosso, ela está entre os ensinamentos, as instruções de Jesus no Evangelho de Mateus, que nós chamamos como o Sermão do Monte, que começa aqui no capítulo de número 5, no versículo 1, dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los. Então Jesus vai trazer vários ensinamentos aqui, falando das bem-aventuranças, depois ele vai falar dos mandamentos,
E depois Jesus vai falar sobre algumas questões práticas aqui no capítulo de número 6, que é sobre a questão, por exemplo, de dar esmolas, mas não fazer propaganda, sobre o jejum e sobre a oração. E no versículo de número 5, aqui, antes de entrar no texto propriamente dito da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, no capítulo de número 5, 6 e 7, ele vai nos dar alguns princípios sobre oração, a respeito da oração. Ele vai dizer aqui no versículo de número 5 que quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele vai dar esses ensinamentos para dizer sobre a nossa motivação para a oração. A motivação correta. Que você não faça orações para ser visto, para ser reconhecido. Jesus aqui não proíbe a oração pública, não é isso. Ele está falando sobre a motivação, aqueles que querem ser vistos para ser vistos como homens espirituais. Mas você pode sim orar em público, você deve, mas desde que seja algo verdadeiro no seu coração. Por isso, no versículo 6, ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta. Então ali é um deleite na presença de Deus entre você e Deus, e ali provavelmente é uma oração mais intensa, uma entrega maior, um envolvimento maior com a presença de Deus, ok? Para ser bem simplório. E no versículo de número 7 ele vai dizer, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Versículo 8, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O segundo ponto, então, é que não useis de vãs repetições. Essa é uma prática no mundo antigo, uma prática pagã. Por exemplo, os adoradores da deusa Diana, na cidade de Éfeso, tinha essa prática. Os adoradores de Baal, no Antigo Testamento, lá no Monte Carmelo, quando Elias faz lá aquele concurso espiritual, que ele desafia os profetas de Baal a fazer descer fogo do céu, e eles passam o dia todo repetindo a mesma oração, chamando por Baal, e Baal não aparece. E quando Elias ora, o fogo desce, porque é a oração de um grande homem de Deus, mas por causa da vontade de Deus que tudo isso aconteceu. Mas no versículo 5, 6 e 7 diz assim, quando orardes, versículo 6 diz, quando orardes, e no versículo 7 diz assim, e orando. Então, para Jesus, é inconcebível uma vida cristã sem oração. Quando diz assim, dessa forma, pressupõe que haverá oração sempre. Amém? Não há uma possibilidade de uma vida cristã sem oração. Então, Jesus fala desses princípios e eu quero comentar. Eu vou me esforçar aqui para ser breve sobre o versículo 9 e sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração para ser vivida. A oração do Pai Nosso é uma oração para ser vivida. Então Jesus, ensinando os discípulos, começou dizendo assim no versículo 9, portanto vós orareis assim. E é importante a gente pensar sobre quem está nos ensinando a respeito dessa oração. Quem está nos ensinando aqui é Jesus. A oração do Pai Nosso por si só, o seu conteúdo já é interessante, já é um desafio. Por que é um desafio? Ela não é uma oração para que nós oremos com essas palavras, para que a gente venha memorizar ou simplesmente de forma mecânica repetir. Essa é uma oração para ser vivida. E talvez essa seja a oração mais conhecida no mundo, mas a menos vivida. Então não é uma oração para que você leia aqui na Bíblia simplesmente, mas para que você viva dessa forma. Jesus não está ensinando, ore com estas palavras. Jesus, na sua vida como um todo, no Evangelho como um todo, está ensinando, viva dessa forma. Há uma enorme diferença nisso. Amém? E a primeira palavrinha aqui que Jesus fala quando Jesus está ensinando os discípulos a orar é dizer Pai. É Jesus quem traz essa nova perspectiva a respeito de Deus. No Antigo Testamento você não vê o povo de Deus chamando Deus de Pai. Jesus traz essa nova forma de falar com Deus. Jesus traz
abre os olhos deles para algo que expressa, Abba, Pai, expressa intimidade. É um relacionamento diferente do que simplesmente como eles se relacionavam com Deus, como o Senhor dos Exércitos. E de fato, o Senhor é o Senhor dos Exércitos que venceu todas as guerras de Israel. Mas aqui Jesus está apresentando Deus como Pai, algo assim que é novo, algo profundo e algo que traz uma intimidade, uma proximidade muito maior. O que é Pai? O que isso significa aqui para Jesus? Primeiro, significa que nós temos uma origem. Há muitas pessoas perdidas na vida, não sabem de onde vieram, não sabem onde estão, não sabem para onde estão indo. Mas quando fala que você tem um pai, você sabe da sua origem, você sabe das suas raízes, você sabe de onde você veio, né? Então isso já resolve uma série de crises e conflitos na vida de muitos daqueles que estão talvez perdidos. Se ele prestar atenção na oração do Pai Nosso e viver essa oração, ele vai viver uma vida de alguém que tem um pai. E você sabe que há uma grande diferença, há uma importância muito grande a figura do pai na vida de uma criança, na vida de uma pessoa que se tornou adulta, porque ela necessita dessa figura do pai para estabelecer alguns princípios, alguns critérios para a sua vida. A figura masculina ela faz falta na vida de uma criança. As pessoas que não conheceram os pais ou foram abandonados pelos pais podem passar aí 30 anos. A maioria delas, elas querem conhecer os pais, saber como eles vivem, até mesmo nem tanto saber as razões, o porquê abandonaram, mas quer saber como vive, como é a aparência, tudo isso, porque a figura paterna ela tem um significado e uma importância muito grande na vida de uma criança, e se isso não for curado, essa criança vai levar isso na sua fase adulta pelo resto da vida. Isso é algo que precisa ser tratado. Mas olhando para a oração do Pai Nosso, nós entendemos que nós temos um Pai amoroso, que nós não fomos abandonados e que nós não somos órfãos jamais, porque Deus é o nosso Pai de amor. Esse é o primeiro ponto a refletir na questão do Pai. É um Pai presente, um Pai que não nos abandona, um Pai que nos ensina, um Pai que nos educa, um Pai que quando diz não porque ama, um Pai que quando dá alguma bênção porque ama, um Pai que quando exorta porque ama, e um Pai que expressa o seu amor, um Pai que abraça, um Pai que diz palavras de afeto para os teus filhos. Lendo o Evangelho, você vai ver o quanto Deus expressa o seu amor. Amou de tal forma, uma forma tão singular, que deu seu único filho, no caso Jesus, para morrer, para que todos nós pudéssemos sermos irmãos e uma família. A segunda coisa a respeito do Pai é que os outros deuses, como Diana em Éfeso, como Baal, como Dagon, eles não têm filhos, não têm essa relação com seus seguidores, adoradores de pai e filho, não tem essa intimidade. O que Dagon, Baal, todos esses deuses têm são escravos, são seguidores, em alguns lugares chamados até de cavalos. São pessoas que pagam muito caro para que essas divindades, entre aspas, os abençoe, mas não tem essa relação de pai e filho. Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, que se apresenta como Pai através da vida de Jesus, já que Jesus nos ensina aqui algo novo para os dias de Jesus, a olhar Deus como Pai. Amém? Então considere isso. Um Pai presente. E o que nos diz logo depois de Pai é Pai Nosso. Então não é meu Pai, não é no sentido possessivo de meu, só meu. É um Pai nosso, Pai de todos os homens, de todos os seres humanos, porque é Deus quem criou todos os seres humanos. O diabo não criou ninguém, o diabo não deu vida a ninguém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que aqueles que confessam Jesus é que se tornam filhos de Deus. Mas ali é no sentido da salvação.
Porque nem todos os filhos receberam Jesus como Salvador. Então esses filhos que não receberam Jesus como Salvador não vai passar uma eternidade com o Pai, porque Jesus é o único Salvador, o único Cordeiro, o único meio para viver eternamente com o Pai. Mas Deus é o Criador de todas as pessoas. Então, Ele não é meu, Ele é nosso, é de uma grande família. Da mesma forma que Ele me abençoa, Ele abençoa a outros. Amém? Isso já quebra todo individualismo, quebra todo egoísmo, quebra as barreiras, rompe com os preconceitos. Um Deus que tem filhos em todas as raças, povos, tribos e nações, de todas as línguas. Paulo diz que somos uma grande família. Então, esse nosso já quebra todo egoísmo, todo individualismo. É por isso que nós devemos servir uns aos outros. Um outro ponto interessante é que esse Pai Nosso, ele não aceita orações de um filho que amaldiçoa alguém para poder se dar bem, que ora para que alguém se dê mal, para que ele se dê bem. O Pai Nosso de todos, não ouve esse tipo de oração. Tiago, capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, Deus não vai tomar o seu partido porque você está irado com alguém. Não vai tomar o seu partido porque você está chateado, magoado com alguém. A justiça de Deus é ser imparcial e amar a todos da mesma forma. Amém? Esse é o Pai maravilhoso que nós temos. Outra característica desse Pai é que esse Pai não tem filhos preferidos. Essa é uma questão até delicada para se conversar em casa, né? Deus não tem filhos preferidos, mas preste atenção. Deus tem filhos que o buscam mais. Deus tem filhos que o amam mais. Deus tem filhos que querem estar sempre perto do Pai. Filhos que querem estar no colo do Pai. Filhos que querem sempre a boa companhia do Pai. Então a questão é que os filhos que se aproximam mais desse Pai, porque Atos, capítulo 10, versículo 34, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos também, capítulo 2, versículo 11, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então é importante pensar e refletir sobre isso. Jesus ensinando, Pai Nosso. Então é dessa forma. E ele vai dizer assim, logo a seguir, que estás nos céus. É interessante que Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares, mas Jesus disse aqui que Ele está nos céus. A ideia que Jesus traz e que o texto nos traz aqui é de um Pai que é soberano, de um Pai excelente, de um Pai maior, porque os céus nos dá a ideia de um lugar elevado. Sendo um lugar elevado, nós temos um Pai elevado. Sendo dessa forma, nós temos um Pai celeste melhor do que o Pai biológico, o Pai humano que nós temos. Por mais que o seu pai seja bom, ou os teus pais sejam bons para com você, o Senhor é sempre melhor, infinitamente melhor, e o amor de Deus é infinitamente maior. Mateus capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai celeste. Ou ele está dizendo, vocês que são pais, que não são bons, quando ele diz isso, ele fala do pecado, da natureza pecaminosa, porque nem todo pai é bom, um bom pai. Vocês sabem fazer boas coisas. Imagina o que Deus pode fazer sendo um Pai santo e perfeito. Então, vós que estás nos céus, é algo elevado, santo, soberano. Esse é o Pai que ama as nossas vidas. É um Pai cuidadoso, um Pai cheio de amor, um Pai que se importa com você, um Pai que é bom. Amém? Então, um Pai melhor para as nossas vidas. E por ser um Pai santo e um bom Pai, você não precisa se esfolar todo tentando agradar a Deus para conseguir algo. Tem gente que se esfola todo, cheio de boas obras para tentar alcançar a bênção de Deus, tentar alcançar a salvação. Não, a salvação ela veio como um presente para os filhos. As bênçãos vêm como presente para os filhos. O que você precisa é amar a Deus. E João 14 vai dizer que aqueles que obedecem os mandamentos são os que amam verdadeiramente a Deus.
Então você não precisa levar Deus no programa do ratinho para fazer o DNA para que Deus reconheça a paternidade. Não é necessário fazer isso. Deus, Ele se manifesta como Pai na sua vida, e o olhar da bondade de Deus está sobre a sua vida. Você não precisa tentar ficar chamando a atenção de Deus de alguma forma para Ele olhar para você, para Ele te abençoar, para você ser reconhecido. Você não precisa levá-lo à justiça para ser reconhecido como filho. Não, você é filho amado, filho querido de Deus. Esse Pai nosso que estás nos céus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é soberano e Ele nos ama profundamente. Você não precisa ficar tentando manipular, agradar a esse Pai para Ele expressar amor, carinho e abençoar você. Não. Você precisa simplesmente amá-lo da mesma forma. Você precisa simplesmente caminhar na tua presença, desejá-lo, querer estar perto, no teu colo, receber o afeto desse Pai maravilhoso. E é simples assim, porque é o Pai nosso que estás no céu. Amém? E a segunda parte aqui vai nos dizer: santificado seja o teu nome, que é o primeiro versículo aqui, o versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, mas Deus já não é santo? O nome de Deus já não é santo? Como posso então santificar o nome de Deus, se Deus já é santo? Nós santificamos o nome de Deus quando nós damos bom testemunho, quando nós nos comportamos como filhos obedientes, como filhos que têm um comportamento adequado e coerente com os mandamentos do Pai. Deus é santificado na nossa vida quando nós somos um bom funcionário. Deus é santificado na nossa vida quando nós somos um bom patrão, quando nós somos honestos, quando nós não somos mesquinhos, não somos avarentos, quando nós somos um bom marido, no caso da esposa, quando é uma boa esposa, quando os filhos são bons filhos. Isso santifica o nome de Deus porque as pessoas olham para a sua vida e elas vão ver essa presença de Deus. Os filhos que honram o teu pai, dá muita alegria para o teu pai. Os filhos obedientes dão muita alegria para o teu pai. Quando Deus olha para a vida de Jesus, surge uma voz no céu, no batismo de Jesus, ali no Evangelho de João, dizendo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. É quando Deus tem prazer na nossa vida, é quando Deus é glorificado pelas nossas vidas, é quando nós damos bom testemunho, é quando nós compramos e pagamos, é quando nós não amaldiçoamos as pessoas, é quando nós somos honestos, é quando nós cumprimos o nosso horário de trabalho, é como nós nos comportamos dentro da nossa casa, não somente dentro da igreja, é como nós falamos, é como nós ouvimos, como andamos, tudo que fazemos que glorifica o nome do Pai. Então Mateus também vai falar, Mateus 3,17, dessa voz que surge dos céus e diz: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Por quê? Porque Jesus é um filho que ama o Pai, e Jesus é um filho obediente, e ele foi obediente até a morte. Jesus veio e obedeceu até o fim, e uma morte de cruz. Então, santificar o nome de Deus é dar bom testemunho como cristão. Como cristão. Isso é extremamente importante. O Pai nos ama e isso jamais vai mudar. Amém? Isso jamais mudará. Esse amor do Pai jamais mudará. Então ame a Deus com toda a sua força, coração e entendimento. Que esse amor entre o Filho e o Pai seja recíproco. Que entre você e o Pai seja recíproco. Volte para a casa do Pai. Se entregue, se jogue no colo, nos braços do Pai e seja amado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? E nós ficamos por aqui no versículo de número 9 e eu chamo você para nos acompanhar. Amanhã nós vamos refletir no versículo de número 10. Eu tenho certeza que Deus tem algo profundo e edificante para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.